Espere só até ganhar minha bola quadrada. E agora vocês poderão ver que na matemática é possível existir uma bola quadrada. E isso não é nada muito fora do comum, pois você encontra esse tema bem no início de livros que tratam de espaços métricos. Para começar, devemos entender o que é uma bola. Aqui eu vou usar o termo circunferência, não importando se é um círculo, um disco, uma esfera ou uma bola. Isso é importante para entender a bola quadrada? Não, mas facilita a explicação. E o raciocínio que usaremos para a circunferência também servirá para os demais. Em topologia, a definição de bola em 3 dimensões nos fornece uma esfera sólida, já em 2 dimensões, um círculo. E sabemos que para definir um círculo usamos a circunferência, portanto não será de todo ruim se misturarmos tudo e chamarmos todos eles de circunferência. Agora quero saber se você sabe o que é uma circunferência. Acredite, a maioria das pessoas não sabe. Vou te apresentar algumas figuras e você poderá me dizer se é ou não uma circunferência. Lembrando, se for um círculo, disco ou uma esfera, está valendo como circunferência, ok? Então, isto é uma circunferência? E isto aqui? Se você disse que sim, parabéns! Você não sabe o que é uma circunferência. Eu vou desenhar aqui para você. Isso aqui também não é uma circunferência. Eu falei que a maioria das pessoas não sabe o que é uma circunferência. Mas o que é então? Isso aqui. Uma linha inteiramente contida em um plano, cujos pontos estão a uma mesma distância de um ponto fixo chamado de centro. Isso mesmo, a circunferência é precisamente essa definição. Todo o resto que você viu é apenas uma representação da circunferência. Representar não é o mesmo do que ser. Esta cadeira, por exemplo, ela não é de verdade, apenas representa uma cadeira real. A matemática se tornou muito abstrata e seus objetos não pertencem ao mundo real, mas sim ao mundo das ideias. Platão dizia, e muitos matemáticos ainda hoje, infelizmente, compram essa ideia de que os objetos da nossa experiência são imperfeitos. Segundo Platão, esse mundo em que vivemos foi organizado pelo Demiurgo, uma espécie de deus criador organizador, que tentou imitar as formas eternas, no caso aqui as formas geométricas, mas devido ao seu limite, sua limitação, as coisas não saíram iguaizinhas. Isso contribuiu para cada vez mais na matemática não nos importarmos com a imagem, a figura. Por isso aquela definição é a circunferência e os desenhos apenas suas representações. Uma prova disso, por exemplo, seria o fato de falarmos que a circunferência é uma espécie de linha, mas uma linha na matemática não possui uma espessura, e na vida real todas as linhas possuem espessuras. Assim, obviamente, a circunferência pertence apenas ao mundo das ideias. Agora que você já sabe o que é uma circunferência, podemos dar um passo adiante para entendermos as bolas quadradas. Na definição de circunferência, temos um termo-chave para o nosso assunto: a distância. Para isso, precisamos entender o conceito de medida. Desde o começo, as pessoas perceberam que poderiam existir formas diferentes de se fazer medições. Os números naturais, 1, 2, 3, 4, surgiram para medirmos a quantidade de coisas. Depois, sentimos a necessidade de medir o tamanho das coisas. Aí fixamos um tamanho padrão e contamos quantas vezes esse padrão se repetia. Mas aí surgiu a necessidade de números fracionários, os quais fazem parte do que hoje chamamos de números racionais. A necessidade de medir coisas só aumentou. Então os matemáticos tentaram entender quais características eram necessárias para um processo qualquer ser considerado uma medição, e assim obtermos uma medida. Em particular,
vamos falar da generalização da medida da distância. Estou falando do que chamamos de métrica. E por falar em métrica, lembra que no vídeo da geometria do táxi, lá, a geometria do Uber, vimos uma métrica diferente, ou seja, como calcular a distância de uma forma diferente. Se você ainda não viu, acesse aqui pelos comentários ou aqui em cima nos cards. Continuando. Então, para ser uma métrica, primeiro, o resultado deve ser um valor positivo. Afinal, quando falamos de tamanhos, não estamos interessados no sentido. Segundo, esse processo precisa ser simétrico. Isto é, não faz diferença se vamos medir a distância de um objeto para um outro objeto, um objeto A para um outro objeto B, ou se vamos medir do B para o A. O valor tem que ser o mesmo. Terceiro, ser zero somente se os objetos estão no mesmo lugar. Essa é mais autoexplicativa, ou seja, não pode haver distância se os objetos são os mesmos ou se suas localizações são idênticas. Em quarto e último, esse processo precisa respeitar a desigualdade triangular. A desigualdade triangular está aqui para garantir, ou seja, para definir a menor medida entre os objetos como sendo a distância entre eles. Imagine que você quer ir da sua casa até a padaria. Você pode fazer diversos caminhos, mas qual deveria ser definido como a distância entre a sua casa e a padaria? Na matemática, dizemos que a distância sempre é a menor medida, e a desigualdade triangular é o que garante isso nesse caso. Considere agora então uma função máximo da subtração, do módulo da subtração de A e B. Esta é uma métrica, pois tem todas as propriedades que mencionamos acima. Essa prova pode ficar para você tentar fazer. Eu vou tentar lhe explicar melhor o que ela quer dizer. Considere os pontos A com 3 na coordenada x, 4 na coordenada y, e o ponto B, 6, 2, coordenada x e y. Essa métrica nos diz para efetuarmos a subtração entre A e B, o que nos dá menos 3 e 2. Depois, vamos transformar tudo em número positivo, obtendo 3, 2. E para finalizar, pegamos o maior número, que no caso é o 3. Isto é, o 3 é a distância entre A e B com base nessa nova métrica. Essa métrica é que vai nos dar a bola quadrada. Vamos ver que a figura que está aparecendo agora para você continua atendendo a definição de circunferência e, portanto, representa uma circunferência. Vamos ver que todos os pontos nessa figura estão à mesma distância do ponto O, centro da nossa circunferência. Considere a distância de O até o C, ponto C. Subtraindo os pontos 2, 2 menos 1, 1, resulta em 1, 1. Logo, a distância será igual a 1. Vamos nos fixar primeiro nos pontos que pertencem ao segmento CD. Como ele é horizontal, a coordenada y de cada um dos pontos será sempre igual, e no caso, é 1. A coordenada x vai variar de 1 até 3. Pode olhar na animação. Assim, sempre que subtrairmos as coordenadas x de O e qualquer ponto de CD, teremos no máximo o valor 1. E como a coordenada de y de O é 2 e as coordenadas y de qualquer ponto em CD é 1, temos sempre o valor 1 após a subtração. Assim, a distância entre O e qualquer ponto entre C e D será 1, que é o maior valor. O raciocínio para a distância entre o ponto O e cada um dos pontos entre A e B é o mesmo, e o resultado também dá 1. Para os segmentos AC e BD, o raciocínio também é o mesmo, com a única diferença que, por eles estarem na vertical, a coordenada que varia é a coordenada y, e a x permanece fixa, mas em todos os casos o resultado é 1. Então temos uma linha inteiramente contida em um plano, cujos pontos estão a uma mesma distância de um ponto fixo chamado de centro, ou seja, temos uma circunferência.
Talvez você esteja pensando, se a métrica está fazendo essa figura ser uma circunferência, então pode ser que agora essa figura não se encaixe mais na definição de quadrado. Sendo assim, peço que você use essa mesma métrica para calcular a medida de cada um dos quadrados, dos lados dos quadrados, né? Dos 4 lados do quadrado. Você descobrirá que todos os lados medem 2. Como exemplo, calcularei apenas um lado, entre A e B, que fica o ponto 1,3 menos o ponto 3,3, obtendo menos 2, 0. Agora passo tudo para positivo, então fica 2, 0. Logo a distância entre A e B é 2, o maior valor. Essa figura é tanto uma circunferência quanto um quadrado, ou seja, ela é uma bola quadrada. Aquela definição de circunferência que vimos no início é representada tanto pela figura que já conhecemos, como por esse quadrado. Essa métrica parece muito estranha mesmo, né? Concordo? Pois se você reparar, a diagonal desse quadrado mede a mesma coisa que seus lados. Na prática, se caminhássemos com a mesma velocidade, demoraríamos mais tempo para percorrer a diagonal do que para percorrer um dos lados, correto? Se fosse um carro na diagonal, gastaríamos mais combustível. Então nossa percepção é que a diagonal é de fato maior. Mas ao trocarmos a métrica, também deveríamos trocar o contexto. É o que faz sentido. Por exemplo, poderíamos ter um caso em que um barco navega em um rio com umas rajadas de vento ou correntes marítimas que equilibrem em direções e sentidos específicos, simulando o funcionamento dessa métrica. E assim o custo de combustível do barco seria o mesmo na diagonal ou em um dos lados do quadrado. Poderíamos também pensar no deslocamento de uma partícula sobre a influência de um campo eletromagnético, que case com o que vimos nessa métrica. Mas, um exemplo mais real seria o trabalho de uma força conservativa. A força conservativa não depende do caminho, como por exemplo a força-peso. O trabalho do ponto O até o ponto C é o mesmo do que do O para o ponto médio entre C e D. Assim sendo, para a força-peso, essas distâncias são de fato iguais, o que fica igual à nossa métrica. Você aí pode estar achando que é um gol de mão essa bola quadrada. Pois tudo bem que a definição é a mesma do que a da circunferência, mas o tipo de distância foi alterado. Assim, uma circunferência deveria ser só a métrica, distância euclidiana. Ok, você tem razão, eu concordo com você. Mas aí teríamos que mudar a definição para adicionar isso. E esse negócio de trocar de definição e outras coisas até que acontece bastante na matemática. Mas não é fácil, pois matemáticos não gostam de admitir que na matemática também há erros e que ela não é eterna. Na verdade, isso tudo ocorre conforme a época. Plutão foi considerado um planeta porque na época estavam buscando um planeta. Quando encontraram outros corpos semelhantes em outro momento, não classificaram como planetas, pois já não estava em alta esse negócio de planetas. Por isso que mais tarde rebaixaram Plutão. Na matemática, ocorre de forma bem semelhante. Quando a época está propícia para criar novas definições, elas surgem. Assim, a bola quadrada poderia ser denominada por um outro nome. Mas também existem épocas em que estão mais inclinados a admitir coisas mais estranhas, coisas que parecem contradizer nossa experiência. Aí, eles criam bolas quadradas. Espero que você tenha gostado. Ative o sininho, siga-nos em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui na tela e até mais. Se você acha que robôs não vão tomar o seu emprego, você precisa assistir a este vídeo. Você conhece a geometria do Uber? Não estou falando de design do carro ou mecânica como alinhamento e balanceamento. Não conhece? Então vamos descobrir.